Olá, benditos! Finalmente Golias estava morto e a fama de Davi entre o povo de Israel era certa. Afinal, ele tinha realizado um feito heróico e foi bem recebido pela liderança de Israel. No capítulo de hoje, Jonatas, filho de Saul, volta à cena. Ele apareceu no capítulo 14 como um homem de fé, muito corajoso, que iniciou uma guerra contra os filisteus, acompanhado apenas do seu escudeiro. Para ir à guerra, os homens israelitas deveriam ter 20 anos. Como Jonatas já estava no comando de um terço do exército e tinha conquistado 2 grandes vitórias, isso indica que ele era um soldado experiente. Sendo assim, calcula-se que a idade de Jonatas a essa altura era mais ou menos 35 a 45 anos. Depois de ouvir Davi e seu pai conversarem, Jonatas desenvolveu uma afeição por Davi, como só acontece entre companheiros de combate. Uma grande amizade surgiu entre os dois. Jonatas era muito parecido com Davi em alguns aspectos. Os dois eram ousados, tinham grande confiança em Deus, eram homens de ação e tinham um relacionamento real com Deus. Os dois fizeram um pacto de amizade que provaria ser muito mais forte do que o ciúme, a inveja ou a ambição. Como filho mais velho do rei Saul, Jonatas era o próximo candidato ao trono de Israel, mas ele deu a Davi o seu manto e a sua armadura. Com esse ato ele quis dizer: você será o próximo rei de Israel e deve estar vestido e armado como um príncipe herdeiro. A mão de Deus está sobre você e esses objetos pertencem a você por direito. Davi deve ter comentado alguma coisa sobre a sua unção com Jonatas para ele ter sido tão categórico. A partir do dia em que Davi matou Golias, Saul não permitiu que ele voltasse mais para a casa do seu pai. Talvez ele não tivesse nem 20 anos e Saul o tornou oficial num posto elevado no exército israelita. Davi era totalmente submisso a Saul e procurava servi-lo com prudência em todos os sentidos. Mas, de repente, Davi se tornou muito popular, tanto entre o povo como entre os líderes, os servos de Saul. Isso aconteceu porque ele era um homem segundo o coração de Deus e as pessoas podiam ver nele o amor, a sabedoria e a paz de Deus em sua vida. A princípio, tudo estava indo muito bem. Saul e seus homens voltaram para o acampamento e as mulheres foram ao encontro dos soldados vitoriosos, cantando, dançando e elogiando tanto Saul quanto Davi. A vitória de Davi sobre Golias permitiu que todo o exército conquistasse os filisteus, de modo que os feitos heróicos de cada soldado foram, na verdade, um triunfo para Davi. Então as mulheres cantavam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. O cântico dizia o que todos sabiam: Davi era mais popular do que Saul. Davi agora enfrentava o desafio do sucesso. Muitas pessoas que lidam bem com a adversidade não resistem ao desafio do sucesso, mas a comunhão que Davi vinha cultivando há anos com o Senhor manteve o seu coração no lugar certo para lidar com os elogios e com a popularidade. Ao que parece, o cântico das mulheres não afetou Davi, mas enfureceu Saul, embora ele também tenha sido elogiado. Ele sabia que os seus pecados os desqualificavam como rei, conforme o profeta Samuel havia dito. E essa insegurança deve ter sido o principal motivo para Saul reagir dessa forma aos elogios e à popularidade de Davi. Ele cedeu ao vício diabólico da inveja e daquele dia em diante, Saul olhava Davi como uma ameaça ao reino que já não pertencia mais a ele. Um dia, um espírito maligno veio sobre Saul, como já tinha vindo outras vezes, e ele começou a profetizar dentro da casa. Mas o contexto nos mostra que Saul não estava falando da parte do Senhor. Ele estava simplesmente falando coisas sem sentido, completamente fora do seu juízo normal. Prova disso foi que Davi foi levado à corte real de Saul para tocar sua harpa para que o rei pudesse ser acalmado. E justamente naquele dia, Saul tinha uma lança na sua mão. E por 2 vezes ele tentou matar Davi com ela, mas Davi conseguiu escapar da sua presença. Agora Davi conhecia o perigo e o que ia no coração de Saul, e ele teria que confiar em Deus. Depois disso, Saul passou a ter medo de Davi, porque o Senhor estava com ele. Mas todo o povo amava Davi.
Saul passou a se sentir desconfortável com Davi por perto. E uma vez que Davi era um líder nato, o mais lógico seria dar-lhe uma missão que o colocaria numa situação em que o inimigo pudesse matá-lo. Saul o enviou para lutar contra os filisteus. Se Davi fosse morto em combate, a culpa seria do inimigo. E se perdesse a batalha, mas sobrevivesse, sua popularidade ficaria abalada. A recompensa de Davi seria casar-se com Merabe, a filha mais velha de Saul. Ele havia prometido dar uma de suas filhas em casamento ao homem que derrotasse Golias, mas não tinha cumprido a sua promessa até então. E agora ele queria que Davi pagasse um dote para dar a moça em casamento através da guerra aos filisteus. O texto não entra em detalhes, mas parece que Davi humildemente recusou a oferta, dizendo que sua família não era digna de aparentar-se com o rei. Então Saul deu Merabe em casamento a outro pretendente chamado Adriel. Mas, para sua felicidade, Saul descobriu que Mical, sua filha mais nova, estava apaixonada por Davi. Saul conversou com Davi sobre o assunto e disse que lhe daria uma outra chance de reivindicar sua recompensa por ter matado Golias, como se isso fosse necessário. Mas, naquela época, um dote era exigido sempre que um homem se casava. Como Davi era de família humilde, não tinha como pagar o dote da filha de um rei. E mais uma vez, então, ele recusou. Mas Saul foi astucioso e lhe deu uma saída. Exigiu que ele matasse 100 filisteus e trouxesse os seus prepúcios como dote. Prepúcio é aquela pele que recobre a glande ou a cabeça do pênis. Saul imaginou que o trabalho era muito grande e perigoso para Davi e que ele seria morto ganhando o dote para se casar com a filha de um rei. Mas Davi se animou com a ideia e saiu à luta com seus homens. Ele sobreviveu mais uma vez às batalhas e trouxe para o rei não 100, mas 200 prepúcios dos filisteus. E Saul foi obrigado a dar sua filha apaixonada em casamento a Davi. Depois disso, Saul ficou com mais medo ainda de Davi e foi seu inimigo declarado por todos os dias da sua vida. Depois disso, os príncipes dos filisteus saíram à guerra. Sem dúvida, o alvo deles era Davi, em retaliação pelo que consideravam uma terrível desgraça contra o povo filisteu, que foi a morte de Golias. Mas Davi tinha mais êxito no que fazia do que todos os servos de Saul, de modo que o seu nome se tornou altamente estimado. O plano de Saul tinha saído pela culatra. Davi não apenas estava vivo, mas também mais popular e mais próximo do Senhor do que nunca. Mas Saul ainda não tinha desistido de usar mais manipulação, mais astúcia e mais violência direta para atacar Davi. E este será o assunto do nosso próximo encontro, amanhã, aqui no canal Bendito, onde a teologia é para todos.